Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. No dia 4 de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal completou 25 anos. Analisada e aprovada pelo Congresso Nacional num cenário de estabilização monetária decorrente do Plano Real, a LRF tem como objetivo principal garantir a gestão equilibrada das contas públicas por meio de mecanismos e regras de planejamento, transparência, controle e responsabilização. Passado esse período de um quarto de século, será que esse instrumento legal conseguiu cumprir a missão para o qual foi instituído? É justamente sobre isso que a gente vai falar na reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal, 25 anos de história. Uma produção Rádio Senado. A ideia da Lei de Responsabilidade Fiscal é fazer com que os gastos públicos da União, estados e municípios, em todos os níveis, sejam compatíveis com a receita. A ideia é simples. Os gastos de cada um precisam caber dentro do que arrecadam. Assim, se evita o aumento da dívida pública e os prejuízos que isso pode causar na economia do país. Para alcançar as chamadas metas de resultado primário, é preciso seguir regras referentes ao limite e aumento de despesas, incluindo aquelas relativas a pessoal, de renúncia de receitas, de acompanhamento da execução do orçamento para corrigir eventuais descumprimentos de metas, de controle de custos e de avaliação de programas financiados com dinheiro público. A lei, por exemplo, exige que a elevação de despesa deve vir acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Já o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, aquelas cuja execução seja superior a um período de 2 exercícios financeiros, deve ser compensado por aumento de receita ou por corte de gastos permanente. No caso de despesas com pessoal, devem ser respeitados limites proporcionais à receita corrente líquida, que é o total arrecadado, deduzidos os valores transferidos pela União a outros entes da Federação e os correspondentes à contribuição para a previdência de servidores da União, estados e municípios. No caso da União, por exemplo, esse tipo de despesa não pode exceder a 50% da sua receita corrente líquida. Nos estados e municípios, a 60%. Se ao final de cada quadrimestre ficar constatado que os limites prudenciais de gastos com pessoal foram ultrapassados, algumas medidas devem ser tomadas pelos entes públicos nos 2 quadrimestres seguintes, como proibição de reajuste e criação de cargo público e contratação de pessoal. Se essas medidas não surtirem efeito nesse prazo, a União, o Estado ou o município deixará de receber transferência de recurso voluntária e não poderá contratar empréstimo. Por outro lado, os incentivos concedidos pelos governos a um determinado setor da economia também devem ser compensados pelo aumento de arrecadação, via elevação de alíquota, ampliação de base de cálculo ou até mesmo criação de um novo tributo. A lei ainda prevê regras de limite de dívida e endividamento dos governos e medidas a serem tomadas caso haja algum descontrole nesse sentido, bem como de gestão do patrimônio público e uso do dinheiro com a venda de bens. Na opinião do consultor-geral da Consultoria de Orçamento do Senado, Flávio Diogo Luz, as medidas de planejamento reforçam os outros 2 pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são a transparência e o controle. Um planejamento bem feito, um planejamento que indica para a sociedade quais são os objetivos do governo, ele pode ser melhor interpretado pelo mercado privado e pela sociedade, que pode promover o tão sonhado, controle social. Então você deixa de ter o âmbito apenas de uma burocracia técnica que entende do assunto para realmente abrir o orçamento e as finanças do Estado para toda a população, para que possam participar de diversos meios, seja com controle, seja com sugestões. Então isso fomenta, tanto a mídia e a sociedade participam.
Flávio Diogo ponderou, no entanto, que para haver responsabilidade fiscal, as metas orçamentárias devem corresponder à realidade. Para ele, não é adequado, por exemplo, excluir do cálculo do resultado primário, que é a diferença entre receita e despesa, alguns gastos, sob pena de isso diminuir a transparência das contas públicas e dificultar a avaliação correta do cenário fiscal. Ele também destacou a importância do debate político na definição de prioridades de gastos dos governos. O orçamento e essa estabilidade econômica, ela tem que ser entendida por todos como um pacto geracional. Hoje a gente pode se endividar, o país se endividar, hoje a gente pode passar para 150% do PIB de dívida pública e fazer diversas obras, políticas públicas, sociais, mas e a próxima geração? Como que ela vai ficar? Porque ao aumentar essa dívida pública, o país não consegue se financiar. Daqui a 10, 15 anos não vai conseguir. E vai ter que ter um aperto fiscal. E por que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada? No próximo episódio da reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal 25 anos de História, a gente vai explicar o contexto político e econômico do Brasil, que levou à aprovação da proposta pelo Congresso Nacional. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, o Brasil vivia um período de volta das liberdades democráticas, amparado por uma Constituição recém-promulgada que fez renascer na população uma esperança de dias melhores. Acontece que no plano econômico o descontrole era a realidade existente. E foi esse o contexto de surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tema do segundo episódio da reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal 25 anos de História. Uma produção Rádio Senado. Inflação alta e gastos públicos elevados sem qualquer retorno para a sociedade, de certa forma, ofuscavam os avanços no plano político conquistados após a redemocratização. Afinal de contas, o brasileiro sentia no bolso as dificuldades, apesar de tentativas frustradas, de controle dos preços. E foi nesse cenário que, finalmente, o Plano Real conseguiu não só controlar a inflação, mas baixá-la a níveis aceitáveis. Para se ter uma ideia, em 1993, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo IBGE entre as famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, foi de 2.474,15%. Implementado em julho de 1994, o Plano Real, ao final daquele ano, já produzia resultados com um índice acumulado de 916%. Em meio a tantos números, no ano seguinte, o resultado foi ainda mais expressivo e o índice acumulado alcançou apenas 2 dígitos, 22%. Mas esse controle inflacionário só seria sustentável, segundo os técnicos do governo, se viesse associado a outras medidas. Era preciso equilibrar os gastos públicos para evitar que a União recorresse a empréstimos e emissão de moeda para financiar suas despesas e, com isso, gerar a alta de preços com mais dinheiro circulando na economia. Essa ideia ganhou mais força por causa de uma crise econômica que atingiu países de mercados emergentes da Ásia, além de Rússia e México. Por causa do receio dos investidores de aplicar o dinheiro nessas regiões, os recursos para investimentos nessas localidades e também no Brasil começaram a minguar. Assim, foi necessário agir e, em 1998,
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Congresso Nacional uma mensagem com medidas de um programa de estabilidade fiscal que previa a regulamentação de uma reforma administrativa já aprovada, mudanças nas regras previdenciárias, incluindo a do setor público, e aperfeiçoamento da legislação tributária e trabalhista. O programa também contava com uma proposta para colocar em ordem as contas públicas de todos os poderes e entes da federação, que deu origem à Lei de Responsabilidade Fiscal. As medidas previstas no projeto impunham condições para a renúncia de receitas, limites a aumento de gastos e endividamento. Além disso, no caso de descumprimento das metas de resultado primário, referentes à diferença entre receitas e despesas, o gestor ficaria impedido de usar o dinheiro do orçamento até que a situação se normalizasse. Claro que, num regime democrático, as proposições sugeridas pelo governo encontraram resistência por parte de um grupo de parlamentares de oposição. Senadora à época, Heloísa Helena, que compunha a bancada do PT de Alagoas, afirmou durante a discussão da matéria no plenário do Senado que a proposta privilegiava o uso de dinheiro do orçamento para pagamento da dívida, em detrimento da população de baixa renda. O que é efetivamente o papel do Estado? Educação, que a Constituição diz que é dever do Estado, é papel do Estado. Saúde é papel do Estado. Segurança pública é papel do Estado. Porque nenhuma dessas áreas não podem ser protegidas e a única área que é protegida é o pagamento dos juros e serviços da dívida. Por quê? Discutir a questão da responsabilidade fiscal, possibilitando maior capacidade de endividamento, desde que seja para o pagamento dos juros e serviços da dívida. Já o ex-senador Paulo Artung, do então PPS do Espírito Santo, criticou os que tentavam atribuir a pressões internacionais a adoção de uma postura responsável por parte dos gestores em relação aos gastos públicos. Se a gente tem compromisso com o povo, se a gente quer que a educação pública se estruture nesse país, se a gente quer que a saúde pública se estruture nesse país, se a gente quer que os governos estaduais voltem a ter uma estrutura de segurança pública, se a gente quer ter políticas públicas ativas, nós temos que ter equilíbrio fiscal. E se a gente quiser geração de emprego e renda, nós temos que ter equilíbrio fiscal. Porque o que hoje faz o dinheiro ser caro no nosso país, o que faz isso é um endividamento público irresponsável, com um perfil inadequado, aonde o governo se socorre no mercado financeiro dia a dia. Ao final dos debates, o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovado no dia 11 de abril de 2000, por uma ampla maioria. Foram 60 votos favoráveis e 10 contrários, além de 3 abstenções. No dia 4 de maio do mesmo ano, a lei foi finalmente sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois de um quarto de século em vigência, qual é a impressão dos atuais senadores a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal? Será que ela vem cumprindo sua missão? Esse é o tema do terceiro e último episódio da reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal, 25 anos de história. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Passados 25 anos de sua sanção, a avaliação que os atuais parlamentares fazem da Lei de Responsabilidade Fiscal é positiva, apesar de reconhecerem a necessidade de adequá-la ao mundo real, aquele do dia a dia da administração pública. Esse é o tema do terceiro e último episódio da reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal, 25 anos de história. Uma produção Rádio Senado. Deputado federal à época da votação da proposta que deu origem à lei,
e governador de Rondônia no período que se seguiu à sanção da LRF, o senador Confúcio Moura, do MDB, afirmou que algumas práticas comuns do cotidiano dificultam o cumprimento da lei, especialmente em municípios e estados. Ele, que também foi prefeito de Ariquemes, citou como exemplo os concursos para a contratação de professores da rede pública. Passados alguns anos, muitos profissionais são desviados de suas funções originais e acabam abandonando a sala de aula. Para suprir a falta de professores, as prefeituras e estados buscam a alternativa do contrato temporário, mas a limitação de gastos com pessoal, imposta pela lei, inviabiliza essa alternativa, o que, no final das contas, gera prejuízo para a população. Outros problemas que, na opinião de Confúcio Moura, precisam ser enfrentados futuramente são a vinculação das despesas do orçamento da União e a falta de avaliação de resultado de gastos do governo. E nós já devemos muito. A história do Brasil é feita em cima de dívidas. E muitas dívidas são dívidas pouco observados o custo daquele dinheiro e o benefício que ela deixou. Isso é perigoso. Por exemplo, nós estamos aí hoje amargando dos outros lugares de educação do mundo. Isso para nós é péssimo. Então a gente tem que dar um jeito de traduzir toda essa gastança, toda essa cobrança de impostos em serviços de qualidade. Na mesma trilha segue o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele é autor de um projeto de lei complementar já aprovado pelo Senado, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para passar a exigir por parte dos governos a avaliação dos reais impactos da renúncia de receita ou de concessão de benefício a determinados segmentos da economia em troca de geração de emprego ou aumento de produtividade, por exemplo. Governador de Santa Catarina entre janeiro de 1999 e janeiro de 2003, período que compreende a discussão do projeto da LRF no Congresso Nacional e sua sanção pelo Executivo, Esperidião Amin acredita que a sua proposta de avaliação de impactos da renúncia de receitas, parada na Câmara dos Deputados, vai permitir que a sociedade fiscalize e controle a qualidade do gasto público. Se eu não tenho preocupação com a qualidade, eu não vou ter preocupação com a quantidade, ou seja, do que eu gasto. E nós estamos vivendo esses dois problemas. Estamos gastando mais do que devíamos, num gasto que nós não avaliamos, e pelo volume da despesa de pessoal, não é o correto. Nós não estamos bem direcionando nossos recursos a ponto de o governo federal não ter dinheiro para investimento. Relator do projeto de Esperidião Amin, o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, lembrou que essa avaliação pode permitir que os governos destinem para outros gastos o dinheiro de incentivo que não tenha produzido os efeitos desejados. Se estiver cumprindo o que ela prometeu, que continue o benefício. Mas se não estiver cumprindo, que corte. Sabe quanto que o governo dá de isenção fiscal todo ano? Quase 600 bilhões de reais que ele deixa de arrecadar para dar isenção fiscal em nome do progresso. É a Zona Franca de Manaus, várias indústrias, Petrobras tem isenção fiscal, Vale do Rio Doce tem isenção fiscal, um monte de gente grande tem isenção fiscal. Aí ele quer dar um benefício para quem ganha até 5 mil e quer aumentar o imposto de renda de quem ganha mais que 50. Não precisa mais aumentar imposto, basta cortar um pouco desses benefícios. Ao longo de seus 25 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal sofreu algumas alterações. Em 2020, por exemplo, houve mudanças nas regras sobre limites e condições para a contratação de operação de crédito, concessão de garantias e recebimento de transferências voluntárias na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional para atender às exigências da pandemia de Covid-19. Mais recentemente, no início de abril deste ano, o Senado aprovou o projeto que pode aumentar a transparência da gestão das contas públicas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia da proposta, que seguiu para análise da Câmara dos Deputados, é viabilizar a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão de planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Na opinião da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, esse tipo de medida ajuda a orientar os gestores e parlamentares no repasse de recursos públicos que não têm por lei destinação obrigatória.
O que eu acho que é importante, passa a criar uma cultura. Se uma comunidade deliberou sobre uma prioridade, aquela prioridade foi executada, na próxima audiência as pessoas vão participar porque vão acreditar. Você acompanhou a reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal, 25 anos de história. Redação e apresentação, Alexandre Campos. Edição, Leila Herédia. Locução, Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, André Menezes. Você pode ouvir os 3 episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br e nas principais plataformas de podcast. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.